somado à baixa capacidade que o Estado brasileiro teve em investir em infraestrutura para fornecer não só casa para as pessoas, ou, vamos dizer, capacidade de financiamento para que as pessoas comprassem suas casas, mas ausência de infraestrutura de transporte, a gente criou cidades com grandes periferias, e essas periferias totalmente desassistidas, e o crime se instala ali. Então você vai ver que a gente começa a subir muito as estatísticas de crime dos anos 60, 70, 80, até um pico bizarro nos anos 90, assim como o processo de favelização também aumenta, né, especialmente nos anos 60, 70, 80, nos grandes centros urbanos, que você vai ver o grosso do crime, ele tá ao redor dos centros urbanos, nas periferias. Então esse é um problema que aconteceu, que foi uma urbanização tardia e desorganizada que a gente teve, com massa de pessoas que saíram das suas cidades nos interiores do Brasil, especialmente no Nordeste, se mudando para os grandes centros e vivendo em péssimas condições. Ali se desenvolveu o crime, por diversas razões, cresceu, cada lugar uma história, mas o crime cresceu muito, e aquelas pessoas vivem mal, o IDH daquelas pessoas é ruim, não tem cobertura de esgoto, o desempenho escolar das crianças na favela é menor, você vai ter mais gravidez e adolescência nas favelas do que em lugares sem favela. Então a gente tem uma chaga social. A gente tinha que falar, pô, favela não é legal, favela é uma chaga social, é um problema social. Viver na favela não é bom, especialmente pro favelado, mas também para as pessoas que não moram na favela. Destruir o crime organizado é fazer uma leitura de que essa urbanização que não deu certo, ela gerou uma ocupação ilegítima por parte do crime desses lugares, e que o Estado brasileiro tem que reocupar. E aí o Estado brasileiro reocupar, e por isso que é maior do que só destruir o crime. Reocupar é integrar aquelas pessoas ao Brasil. A gente tem pelo menos 30 milhões de pessoas que não estão devidamente integradas no Brasil, elas estão parcialmente integradas no Brasil. E a gente tem que integrar, o Estado tem que chegar lá. Chega lá, destruir o crime organizado, e depois, que a gente fala, primeiro prendeu, matou, e depois bandeira, quartel, escola. A bandeira do Brasil tem que estar fincada nesses morros e nessas periferias. A gente tem que ter, basicamente, a autoridade política do Estado. Eu tô falando, ter batalhão da polícia ali presente, câmeras, ajudar para que você não tenha um retorno do crime. E a escola, que é você não permitir mais que aqueles jovens ingressem no crime. Se você tem uma escola presente, figura masculina presente nas escolas, autoridade masculina, porque boa parte dos meninos que cometem crime são meninos que não tiveram a figura paterna. As estatísticas, não só no Brasil, nos Estados Unidos, vão todas nessa linha. Tá. Tem um estudo ótimo da GV de 2007 sobre isso. Por isso é importante que haja essa figura masculina. Tá. Porque o que falta pro menino não é a figura feminina. A mãe tá pagando a conta, em geral, de um pai que não dá atenção, um pai que morreu. Mas uma parte dos casos o pai simplesmente tá cagando pro moleque. Tá. E a mãe paga as contas, tem que trabalhar, não dá atenção, o cara não tem modelo masculino. E aí quem ele vê como referência é uma tranqueira, e aquilo é uma pessoa que acaba ficando problemática em algum grau, tem um desempenho escolar em geral bem pior, e essa pessoa se vê seduzida pelo crime e toma decisões estúpidas ingressando no crime. Significa dizer que uma família estruturada, ainda que seja num ambiente como esse aí, reduz a chance do moleque se fuder no crime. É muito louco que o estudo da GV mostra que a ausência da figura paterna é mais poderoso, no geral, do que índice Gini, que seria desigualdade social, ou até renda per capita. Muito interessante. Por quê? Porque, assim, se o cara é pobre, vai numa família humilde, mas às vezes é uma família humilde evangélica, tem pai, mãe, filhos, o garoto tem aquela figura, vamos dizer, aquele modelo que ele se inspira, a chance dele simplesmente arrumar um emprego, como a maioria procura. A maior parte das pessoas na favela são honestas, muito honestas, e elas estão vivendo ralando. A maior parte, a chance do cara simplesmente ser um cara honesto como pai, tá dada. Agora, se o cara não tem referência masculina, a vida dele já tá naquele caos, e aí ele sofre essa propaganda que tá no vizinho dele, no outro moleque que já entrou pro crime e falou, pô, tô tirando maior grana aqui, roubei uma moto, roubei um celular, às vezes fez o mês dele. Roubou 3 celulares, roubou uma moto, ele fez o mês. Enquanto que o outro tá ralando pra ser entregador, ou vai virar um Uber, ralando e não tira metade do outro cara. Aí o outro cara vai numa festa, num baile, sai com as meninas bonitas e ele não. Então o cara vê aquele sistema de incentivo e fala, por que eu vou, né? Então aí o cara entra pro crime. A gente tem que ter uma escola presente, entendendo que tem que ter um bom professor de educação física, um bom orientador, acompanhamento psicológico, identificar quem são os meninos que justamente poderiam fazer parte dessa estatística, e a gente vai estar junto com os caras para que o cara se desenvolva e seja acolhido. Então, não é só a guerra em si. Pô, é tornar aquele lugar um lugar bom para se viver, arborizar. Onde tem a favela, o barraco, pô, vamos fazer prédio aqui? Vamos construir prédio? Vamos ajudar a recuperar essas casas? Vamos arborizar? Vamos fazer a pessoa não viver num lugar que é tão feio e caótico que a mente daquela pessoa vai ficar feia e caótica. Vamos integrar. Porra, vamos fazer isso. E não é tão caro quanto você imagina.
Vamos lá, vamos falar em número. Vamos falar em número então, porque a próxima coisa que eu falar é: então tu vai começar a imprimir dinheiro pra fazer isso, né, Renan? Não, pelo contrário. Pra fazer isso é o seguinte, você só vai fazer qualquer coisa em termos de investimento no Brasil, o Brasil não consegue investir mais nada se o Brasil arrumar espaço fiscal. E o Brasil vai arrumar espaço fiscal resolvendo com medidas que são altamente impopulares, mas que meus concorrentes não falam, porque eles não falam. Eles só falam, vamos resolver, vamos fazer reformas. Não, eu vou falar assim, a reforma pra fazer, galera, avisa, vamos fazer reforma. E todos os presidenciáveis sabem disso e elas são altamente impopulares. A gente vai precisar desvincular BPC e aposentadoria. Não, desculpa, desindexar o BPC e a aposentadoria do salário mínimo. O salário mínimo aumentou, ele aumentou porque alguém que tá trabalhando aumentou a produção e tal, a produtividade subiu o salário mínimo. Você não pode pegar uma pessoa que está inativa e aumentar de acordo com isso. Isso vai estourar as contas públicas, como estoura. Além de ser flagrantemente injusto. Tem que fazer uma segunda reforma da Previdência, novamente, e mexer com o privilégio de muita gente do setor público que é muito alto. Militares, para começar. Que nem foram mexidos. Nem foram mexidos. Você vai ter que, por exemplo, fazer a desvinculação de verbas, das mais diversas, especialmente saúde e educação, que impactam muito no orçamento. Vai ter que pegar a renúncia fiscal de vários setores empresariais no Brasil, gigantesco, vai ter que mexer. Essa desvinculação tá falando da obrigatoriedade de gastar um determinado um percentual do dinheiro com aquilo ali. Você tá presidenciável, Igor. Cara, Você não concorre. se eu não aprender Concorre nada no meu conversando lugar. com vocês, pelo amor de Deus, né, Mais porra? popular, menos feio do que eu, vamos dizer assim. Mas você tá mais... Bom, não vou ficar falando nada não, senão vai ficar parecendo que eu tô pelando teu saco. E Não, não mas eu tô mais apresentável. Tomei banho, vim aqui e tal. Mas o fato é o seguinte, entendi, a desvinculação precisa fazer. Mexer com os penduricalhos e com os super salários no alto funcionalismo. E aí, o Kim protocolou esse projeto, o projeto do grande ajuste fiscal, o ajuste fiscal do fim do mundo. Em 10 anos são 3,3 trilhões de redução de gastos. Ou seja, tudo que o Brasil viraria, vamos dizer, um problema do ponto de vista fiscal, você começa a aliviar. Isso é sensacional. Mas muito impopular. Mas vai ter que fazer. Qualquer presidente vai ter que fazer, senão vai faltar dinheiro para pagar a conta de luz no Ministério da Educação. Em 10 anos fudeu se não fizer uma parada assim. Não, em 2 anos ferrou. Tá previsto um colapso fiscal entre 2027 e 2028. Eu li isso aí. O Haddad jurou que tá maluco, isso não vai acontecer não. Não, o Haddad jurou muita coisa, né? O Haddad jurou que a capacidade de investimento ia aumentar, ele ia aumentar os impostos e a gente ia ter investimento. Ele jurou essas coisas não estão acontecendo. E essa é a real. No fim do dia, vai ter que fazer essa reforma fiscal gigantesca. E ao melhorar a trajetória da dívida brasileira, que a dívida brasileira está subindo, você diminui a trajetória de subida da dívida, o que você vai conseguir, paralelamente, é abaixar os juros. E aí você abaixando os juros, cada ponto da Selic que você diminui são 50 bi a menos no orçamento. E aí eu vou começar a agradar a galera desenvolvimentista. Pô, com uma reforma fiscal que abre um horizonte fiscal bem melhor para o futuro do Brasil, você pode baixar 3, 4, 5, 6 pontos percentuais da Selic num ano. Cara, 6 seriam 300 bi. Então, fora o gasto que você cortou de um lado, você está cortando 300 bi aqui. Se você consegue melhorar essa trajetória, você vai cortando. Pô, às vezes você abriu, que é esperado já no terceiro ano do mandato de um presidente que toque isso. Pô, você abriu uns 600, 650 bi de espaço fiscal. Aí beleza. Aí o que você vai fazer com esse espaço fiscal? Abre espaço para investimento, abre espaço para você eventualmente reduzir impostos sobre a classe média que não aguenta mais pagar imposto, né? Tem que fazer umas reformas microeconômicas também, parte trabalhista, parte de infraestrutura no Brasil e tal, que você torne um empresário brasileiro mais competitivo. Só que isso também vai aumentar a arrecadação, porque você fica mais, vamos dizer, mais veloz, mais ágil, você cobra menos, o Estado pesa menos sobre as pessoas produzem mais, a economia cresce, entra mais PIB e ainda por cima o gasto diminuiu. Aí sobra muito espaço fiscal. Com esse espaço fiscal que a gente está propondo, se você quiser, o estudo do time do Livro Amarelo que fez, se você quiser reformar todas as habitações inadequadas, esse aqui é o fascículo 4. Todas, seria coisa de 900 bi. Isso sem contar a inflação que você teria para fazer isso em vários anos. Se você passasse a régua, seria isso. Você não precisa fazer toda casa inadequada, um barraco e tal, virar parte de um prédio construído. Não, você pode adequar bairros. Por exemplo, Paraisópolis, se você visitar lá, a maior parte dos lugares já tem lojinha e tal. Você precisa ter a rua, as casas, o banheiro tem que ter janela, você tem que adequar aquelas casas. Aquilo vai um custo. O custo não é tão grande quanto você fazer do zero uma unidade habitacional. E aí, rapidinho, vamos lá, rolou. Tudo que eu vou falar aqui rolou, agora tu é presidente, tá bom? Precisa fazer agora um piloto disso aí que você está falando, né? De como lidar com favela, principalmente, né? Precisa fazer um piloto. Existe algum lugar que é mais fácil de fazer, já tá mapeado, que, aqui dá pra gente fazer não um teste, mas dá pra pôr em prática o que a gente pensou pra
Então todo mundo entender que dá pra fazer essa porra lá no Capão Redondo, que lá no Capão Redondo é um puta desafio, lá é um mar. O Capão Redondo é um exemplo. É um lugar que já está integrado economicamente. A gente tem uma coisa assim, a periferia de São Paulo... É porque quando fala Paraisópolis, é bonitinho Paraisópolis. Nada assim, não tô falando que o cara de Paraisópolis não precisa. Mas já tem novela, todo mundo fala de Paraisópolis, é no meio do Morumbi, o caralho. O cara do Capão, ele deve ficar assim, caralho, mano, eu vou ficar chupando o dedo de novo. Não, o Capão é um ótimo exemplo disso, porque a maior parte da população do Capão Redondo é altamente trabalhadora, pega um baita trânsito, tão integrados economicamente, e a casa do cara já não é aquele barraco mal ajambrado, como é em Belém do Pará. Belém do Pará tem palafita, coisa muito mais hardcore. Capão Redondo, a maior parte dos casos seria a adequação dos domicílios, fazer as ruas, arborizar as ruas. Só pra ficar... Posso falar? Desculpa interromper. Pra pessoa trabalhar a imaginação, tem um bairro, eu sempre confundo se é Calle 38 ou Calle 31, lá em Buenos Aires. Os caras pegaram, o que precisava derrubar, derrubou e fez predinho. O que pôde adequar, fez a escada lateral, porque tem uma unidade habitacional em cima da outra, eles fizeram, deram o título de propriedade. Aí você ajeita, você ajeitou o que já estava montado. Ajeitar o que está montado é mais barato. E aí você traz urbanistas, ajuda a fazer aquilo e transforma aquilo em bairro. E pra manter aquilo um bairro? Porque assim... grande ponto. Porque você precisa também... não adianta tu chegar lá, construir a casa pro cara... É que nem eu dar uma Porsche pro cara que tá fudido. Lógico. Né? E o que vai acontecer com a Porsche? Ele vai vender a Porsche, ele vai transformar aquilo em outra coisa. Então assim, a gente prepara... Eu vi isso, né, cara? Eu sou lá do Rio, vi lá um tempão. E eu tô ligado como é que é quando chega os caras, arruma a parada e vai embora. De novo, tá ligado? Chega, arruma e vai embora. Então aquela porra lá volta. Ele fica bem parecido com o que era, tá ligado? Como é que faz pra não rolar isso? Isso foi alvo de grandes polêmicas em redes sociais aí, alguns meses atrás, sobre aquela coisa de um barraco em Diadema, que o pessoal construiu basicamente uma favela na calçada. Aí a prefeitura foi e pegou ali, manteve a calçada, pegou os fundos e construiu umas casinhas, aí as pessoas invadiram e transformaram num barracão novamente. Ninguém quer isso e não pode ter isso. Então, algumas coisas que a gente tem que fazer. Um governo que chega, ele tem que fazer o marco da nacional da desfavelização que a gente precisa fazer. E o marco tem que começar em evitar o surgimento de novas favelas. Então, qualquer um que invada um terreno público-privado, uma via, e organiza um barco, ele tem que ser preso em flagrante. E tem que ser preso. A norma sem sanção não é norma. Qualquer estudante de direito de primeiro ano sabe disso. Toda norma tem que ter uma sanção. Então, não vai poder... eu tenho um movimento de moradia que acha que... Não, você não vai invadir nada, cara. Porque isso é um business. Isso é um business criminoso, isso destrói as nossas cidades. E não é que o Brasil tá agora numa explosão populacional, como teve nos anos 60, 70, com todo mundo vindo dos outros estados. Não tá, não tem boom populacional, pelo contrário, temos um problema populacional. Hoje os movimentos de moradia são negócios, e negócios de políticos, negócios de empreiteiras que usam esses caras também para fazer o jogo deles. Proíbe, elimina qualquer chance, invadiu qualquer terreno de agora em diante no Brasil, crime inafiançável, você vai preso. A gente vai preservar nossa cidade. Ponto. Feito isso, evita o surgimento de novas favelas, passou a régua, cadastrar todo mundo e começar a fazer os programas de investimento para recuperar esses bairros, trazer construtoras de fora e começar a trabalhar. O cara que tem uma casa e que essa casa foi restabelecida, ele ganhou um título de propriedade. Ele ganhou um título de propriedade, a casa dele, vamos lá, no Capão Redondo, que ele já mora há 20 anos naquela casa e tal. Esse é um cara que está numa posição que, se ele tem um título de propriedade, aquela casa já foi arrumada, se ele quiser vender, beleza. Ele não vai poder fazer um barraco. Ele também, assim como hoje qualquer comerciante sério, ele vai ser alvo de fiscalização. Porque tem uma coisa que é muito escrota, e qualquer comerciante no Brasil sabe disso. São Paulo é tudo favelizado. Se você tem uma lojinha ou um boteco e você botou algo diferente na tua fachada, ou se você instalou algo na tua área, instalou área útil, vão cobrar mais IPTU, tem fiscalização até com drone. Agora, se um cara construir uma favela no meio de uma avenida, não tem fiscalização nenhuma. Então, sim, se você segue a regra, você é punido e paga mais. O outro comete um monte de crime. Isso não tem que ter. As regras têm que ser iguais para todo mundo. Então, o cara que recebeu a sua unidade habitacional tem a planta nova. Agora ele vai ter uma planta oficial da propriedade dele. E se ele alterou aquela planta sem autorização, o cara tá fudido. Ponto. Tem que ter fiscalização brava. Ele não vai poder fazer isso. Aí tem o outro exemplo, que é a pessoa que você derrubou uma favela inteira, você construiu prédios. O cara quer vender ou quer... Cara, você tá amarrado aqui. Você tá amarrado... Tá aqui, você quer vender, vai ter um período de quarentena e tal. Vai ter que fazer isso, porque o cara está ganhando do Estado, de todos os outros brasileiros, isso. Também acho, é uma discussão que a gente vai ter. Se ele pode manter... Se ele naquela unidade habitacional específica, se ele pode manter aquela propriedade